Então, pessoal, continuando. Eu quero que vocês fiquem atentos, então, àquilo que pedem as questões, né? Então, essa atividade que vocês fizeram agora era bem tranquilinha, era só relacionar o que vocês estavam vendo, aquele poder de luxo, com o poder absoluto do rei, e depois também fazer aqueles títulos e relacionar com alguns detalhes que vocês estejam percebendo que sejam válidos, né? Para a gente poder refletir um pouquinho sobre toda essa diferença social até que ocorria ali na Idade Moderna, tá? Então, comecem a prestar atenção quando ir às atividades. A disciplina de história, ela não é tão difícil assim. É só uma questão de interpretar, né? Fazer o que se pede, que nem ali estava só pedindo para poder interpretar as imagens. Ou então, por exemplo, naquela atividade que eu fiz dos contos de fada. Nós chegamos a ver lá no começo do ano, aqui, nesse livro Vontade de Saber, na página 50 e 51, falando do Charles Perrault, que fez, né, os contos de fadas, onde que falava um pouco da situação da época, né? Então, como os camponeses, o povo, tinha esse problema da fome e da miséria. E eu percebi também que alguns alunos tiveram algumas dificuldadezinhas ali, é, em relação ao texto, que era para construir um outro texto, como se fosse um conto de fadas moderno adaptado à nossa realidade. Bem, a história, ela estuda o passado, só que a gente estuda o passado baseado no nosso presente. E ela faz a gente refletir também sobre as questões do presente atual na história. Então, para que essa atividade eu pedi para fazer um conto, né? Como se fosse um conto adaptado. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho poderia estar usando boné, Chapeuzinho Vermelho pode estar andando de ônibus. Quais são os perigos, quais são os problemas da nossa sociedade atual. E assim, para estabelecer uma comparação, né, de presente e passado, e vocês compreenderem um pouco que a história, ela também estuda a sociedade e faz a gente entender os problemas sociais. Não são os problemas sociais daquela época, lá do absolutismo, mas também como dos nossos problemas atuais, tá? Mas assim, ó, não se preocupem, vocês estão fazendo essas tarefas, vocês estão se habituando e eu acredito que assim, aos poucos, eu vou orientando vocês para que vocês peguem um jeitinho, digamos assim, na disciplina de história, né? História não é decoreba, não é você copiar alguma coisa simplesmente por copiar, sem parar para pensar. Não, aqui a gente vai aprender a história de uma maneira que a gente possa perceber reflexões que você possa trazer para o presente, possa trazer para a sua vida. Então, para isso, eu vou precisar mesmo que vocês façam esse exercício. Muitas vezes eu vou pedir algumas comparações, né? Que nem eu pedi ali nessa atividade, para vocês fazerem um conto de fadas